A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que Deus em Cristo Jesus venha abençoar o seu dia, te trazendo toda sorte de bênção e de vitória nesse dia chamado hoje. Eu quero deixar aqui alguns versículos para a meditação nossa, que o Senhor colocou aqui no meu coração. Eu tenho certeza que Deus falará contigo também. Lembrando que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente. Vai ser uma bênção interagir com vocês aqui em nosso canal. Eu quero ler uma palavra aqui em Salmos 95, convite a louvar ao Senhor. E diz assim, Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. Os continentes, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras durante 40 anos, estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. De todos os convites que você recebeu, que nós recebemos, com certeza esse é um dos convites mais maravilhosos que nós temos na Bíblia. É um dos, porque existem outros convites. Por exemplo, tem o Isaías 55, que fala, ó vós que tendes sedes, vinde às águas tranquilas, Então existe outros convites, Tem o próprio Jesus fazendo o convite, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Então existem convites maravilhosos, na Bíblia Sagrada, vindo da parte do nosso Deus. E esse aqui é mais um, mais um convite, Que convite é esse? Convite a louvar a Deus, Você já parou para pensar que às vezes nós pedimos, imploramos, a nossa vida ela se resume em pedidos, e quando não em reclamações, porque não recebemos, ou porque a luta está difícil, ou porque os problemas estão grandes, Mas você já parou para pensar que quando nós cantamos
cantemos ao Senhor. Quando você para adorar ao Senhor, quando você para ministrar, né, uma adoração, né, entregá-la diante a esse aqui que é chamado grande rei acima de todos os deuses, né? Sem um interesse, sem você ficar barganhando, querendo fazer trocas, né? Sem você querer ficar ganhando algo em troca. Eu vou fazer isso porque Deus vai me dar. Eu vou dar tanto porque Deus vai me dar em dobro. Não. Quando você faz com o coração aberto, com o coração, né, de júbilo, de agradecimento, de louvor, de gratidão, né? Aí as coisas começam a fluir, começam a acontecer, né? Então, o convite aqui é nada mais, nada menos do que isso, você ser grato diante de Deus, né? Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo. Júbilo é alegria, com satisfação, com prazer. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saímos a nosso encontro. Eu fico pensativo, irmãos, com muitos crentes, muitas pessoas que falam: eu não preciso ir à igreja, né, para adorar a Deus. E de fato, Jesus falou que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em louvor, né? Mas você também precisa ir ao encontro dele, ir na casa dele, ir ao templo, né? Porque aqui diz: saiamos ao seu encontro com ações de graça, né? Quando você abre mão do conforto, né, de estar no seu lar, de estar nos seus aposentos e vai ao encontro de Deus com louvor, isso tem um peso diante de Deus, né? E Deus derrama as bênçãos dele, né, por causa da sua gratidão e do seu louvor, né? Então, reconhecer, né, de que Ele é o Deus Supremo, reconhecer de que Ele é o grande Rei, que Ele está acima de todos os deuses, reconhecer que as obras de suas mãos, né, foi Ele que fez o mar, o continente, né? Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Esse é o convite aqui, ó, do versículo 6. Ele é o nosso Deus, versículo 7. E nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. E aí fica o convite aqui, né? Ou melhor, a exortação aqui. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aí ele faz uma exortação, né? Não endureçais o vosso coração como em Meribá, né? Ou como no dia de Massá, né? Então, que o povo contendeu, se rebelou, e ali foi a época que ficou bem clara para Deus de que o povo era um povo
que não estava disposto a agradecer a Deus, né? Porque eles colocaram Deus à prova, mesmo tendo visto o período de 40 anos, as maravilhas, Deus mandando alimento, Deus abrindo o mar vermelho, Deus atravessando eles pelo deserto, Deus provendo as suas vestes, Deus fazendo milagre, Deus mandando a coluna de nuvem de dia para eles não morrerem de calor, como também a coluna de fogo à noite para eles não morrerem de frio, Deus cuidando e zelando daquele povo de uma maneira tão gloriosa, né? Tão gloriosa. Mas mesmo assim, eles sempre tinham alguma coisa para reclamar, sempre tinham uma contenda, sempre tinha algo para falar, sempre tinha algo para que não os deixavam satisfeito. E aí, Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Versículo 11 fala: por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Então, irmãos, isso é muito triste, né? Porque Deus fez tudo, né? Mas eles não reconheceram aquilo que Deus fez. Não faças isso hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, mas sede grato. Vinde, cantai ao Senhor. Vinde, celebremos com júbilo ao Senhor, né? E os próximos capítulos do Salmo, né? Vai falar disso aí, né? De você cantar, de celebrar, de contar as maravilhas do Senhor. Que Deus te dê graça para que você venha reconhecer as maravilhas que Deus tem feito por sua vida. Por você acordar de manhã e poder abrir os olhos, poder buscar o ar, poder caminhar, ter a sua saúde perfeita, né? Isso é mais do que motivo de agradecimento ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus venha abrir mais e mais teu coração e a tua mente para que você venha entender que o quanto nós precisamos ser grato a Deus, né? E ainda que nós passássemos o resto da vida de joelhos sendo grato a Ele, mesmo assim não pagaríamos, né? Não iríamos reconhecer 100% aquilo que Deus fez por nós e faz por nós. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus, né? E te conceda muita graça para que todos os dias sejamos gratos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.